Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, verso 16. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Nós não projetamos texto no telão para você sempre ser estimulado a trazer consigo a sua Bíblia. Diz assim o texto: quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Essa é a palavra do Senhor. O meu desejo é que ela se projete nas páginas das Escrituras, ganhe espaço no seu coração, na sua consciência, e se desdobre, reverbere para o caminhar da sua vida. No que diz respeito à fé, eu estou sempre sendo abordado por pessoas que desejam saber o que pode e o que não pode ser feito debaixo do sol. E os temas são os mais diversos: se pode beber, se pode fumar, se pode jogar, se pode dançar, se pode colocar piercing, se pode fazer tatuagem, se pode ir para o motel. Imagina você, que situação bizarra, e a que ponto as pessoas chegaram no entendimento das proposições e das verdades essenciais do reino de Deus. Pois bem, semana carnavalesca, as perguntas começam a se intensificar. E aí me perguntaram essa semana se crente pode brincar carnaval. Imagina! E eu disse, obviamente, que não. Afinal de contas, se o crente for para o carnaval, ele vai estragar a alegria das outras pessoas. A questão é: o que foi que a religião fez com os seres humanos? Como é que alguma religião pode tornar uma pessoa melhor enquanto ela está piorando a vida de todo mundo que está ao seu entorno? O fenômeno religioso, ao longo dos tempos, tem se travestido do que eu chamo de uma arquetipia social, que reverbera e que produz um certo estilo comportamental, que via de regra carrega um olhar de juízo sobre a vida. É gente que está sempre apontando o dedo e condenando o outro ao inferno, porque o seu Deus é sempre mais misericordioso do que o Deus do outro. É gente carregada de um espírito delicioso, é essa necessidade de dizer que o céu está em guerra com a terra. É uma religião que faz com que o sujeito evoque uma divindade que está sempre disposta a fazer o confronto, a estabelecer o embate. É sempre um chamado para o encontro carregado de sentimento de vingança. Nunca, jamais isso tem qualquer coisa a ver com o Deus das Escrituras. É um anacronismo intelectual, é o sujeito que ficou mirrado de mente. Parece que a religião consegue produzir essa idiotização das pessoas. Parece que fica suprimida a capacidade de reflexionar.
a cultura da catarse, é a cultura da histeria, é a cultura que sobrevaloriza as emoções e parece que segrega a razão, porque evoca-se que Deus só esteja presente quando você sente alguma coisa. É a falência da crítica. Ninguém consegue mais fazer um autoexame, ninguém consegue mais olhar para as circunstâncias e imaginar que aquilo não faz qualquer sentido e que aquilo não tem nenhum propósito. É um desarranjo relacional, porque o sujeito que encarna esse tipo de religião, ele já não consegue criar vínculos com ninguém. Ele se torna um indivíduo inconveniente. O lugar onde ele chega se torna pesado. A sua presença desperta inquietação. É uma desconformidade social. Eu imagino que você já tenha convivido ou esteja convivendo com pessoas assim. E só temo que você não seja um desses. A religião propõe uma nova forma. O Evangelho propõe uma nova forma. A forma serializa as pessoas. A forma faz da fé um produto industrializado. A forma faz com que a massa tenha um só entendimento, se torne emburrecida. Mas isso não tem nada a ver com Jesus. Olha, eu quero lhe dar uma notícia, talvez até trágica. O cristianismo, conforme você o conhece hoje, está com seus dias contados. E qualquer pessoa com um pouco de lucidez, não precisa ser um teólogo, nem um sacerdote, nem um religioso, do ponto de vista do Evangelho, mas qualquer pessoa com uma leitura histórica do fenômeno e com um pouco de capacidade crítica perceberá que a ideologia do cristianismo está no processo de falência completa, de uma sepsemia irreversível, porque o mundo contemporâneo não suporta mais essa forma de Constantino, não suporta mais clero, não suporta mais liturgia, não suporta mais dogma, não suporta mais uma espiritualidade de imagem, não suporta mais construções suntuosas, não suporta mais dízimo, não suporta mais hipocrisia. Ou seja, ou a igreja retorna para o Evangelho, ou que está aí vai desmoronar como desmoronou o templo de Jerusalém no ano 70, quando o general Tito entrou na cidade e destruiu absolutamente tudo. Essa manhã, a partir desse texto do evangelista Mateus, eu quero lhe convidar a fazer uma reflexão de que tipo de espiritualidade você tem se vestido, com que roupas você caminha, se são trapos de imundícia ou se são vestes de louvor. Mas eu não quero fazer isso antes de lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós reconhecemos quão difícil tem sido esse tempo de igrejas lotadas, pessoas esvaziadas, de uma religião de morte que amputa todo o sentimento e que cauteriza a mente, tornando o indivíduo totalmente impossibilitado de fazer uma leitura do seu tempo e de trazer a Escritura como uma palavra viva que pulsa e não como um código de moral que mata. É meu desejo estar pregando o Evangelho e cada vez mais, Senhor, libertando as pessoas da prisão na qual elas estão vivendo, trancafiadas em seus templos, alienadas de toda dor humana, seccionadas da verdade e impedidas de fazer o bem. Assim eu te peço que nessa manhã tu alargues o nosso entendimento e dilate o nosso coração para colher a boa semente
no nome do Senhor. Amém. Deixa eu me convidar para vir para uma das colinas ali no entorno do Mar da Galileia, bem próxima provavelmente da cidade de Cafarnaum, onde Jesus morava, talvez 7, 9 quilômetros dali, numa manhã qualquer de céu aberto e no sol da Palestina, é onde se encontra a narrativa de Mateus. Jesus está assentado nas encostas dessa pequena montanha e ele chama os seus discípulos para estar consigo. É provável que outras pessoas estivessem ali naquele lugar e ele começa a explanar sobre as doutrinas do reino de Deus. Os teólogos gostam de fazer uma comparação entre esse chamado de Jesus, naquilo que nós designamos de Sermão da Montanha, com o decálogo de Moisés, quando recebe a Torá ali no Monte Sinai. Assim como Moisés recebe de Deus a lei no monte e abre um novo momento para o povo de Israel, assim também Jesus junta os seus discípulos no monte e explana para eles as verdades do reino, mas agora não é mais sobre a lei, porque a lei da qual Jesus vem falar é a lei do Espírito e da vida, que Paulo menciona no capítulo 8 do livro de Romanos. É uma nova proposta, é uma nova espiritualidade, é uma nova ética, é um novo modelo. E quão triste é ver que as pessoas leem o texto inteiro, vão nas escrituras de Gênesis a Apocalipse e não conseguiram compreender os 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7 e mais o que está espalhado em Lucas, tratando da mesma temática, que é o cerne da mensagem de Jesus. Gandhi disse certa vez que se a Bíblia inteira se perdesse e apenas esses 3 capítulos ficassem, nada estaria comprometido, porque a essência da mensagem da verdade de Deus está aqui. Lendo o que está aqui, você é capaz de discernir todo o resto. Lendo o que está aqui, você é capaz de viver conforme o coração de Deus. Lendo o que está aqui, será impossível você estar encarnando algo que não seja conforme Jesus e conforme o Evangelho. E o Galileu disse: ouvistes o que foi dito. E começa a citar os artigos da Torá. E diz: eu, porém, vos digo, e começa a ressignificar aquilo que havia se perdido, porque o coração havia se endurecido, porque a alma estava embrutecida, porque a consciência estava leprosa, insensível, e eles já não conseguiam discernir. E associado às muitas cláusulas legais do livro de Êxodo, onde você encontra a legislação, e associado às muitas cláusulas ascéticas do livro de Levítico, onde você encontra o código de conduta, ainda havia a tradição dos fariseus, que acrescentava uma centena a mais de preceitos, de códigos de conduta. E Jesus começa a desmontar aquilo sobre o qual a religião de Israel estava firmada. Esse texto pequeno que nós lemos é uma das questões que Jesus traz nesse Sermão do Monte, e trata sobre o jejum. Jejum não era uma prática exclusiva dos israelitas, nem tampouco jejum
era algo feito apenas nos dias de Jesus. Pelo contrário, no mundo antigo era muito comum, sobretudo nas religiões, que as pessoas fizessem jejum, se abstivessem de um determinado tipo de alimento ou ficassem completamente sem comer e sem beber. Você vai ver profetas jejuando. Talvez o jejum mais famoso seja o jejum do profeta Elias, numa preparação espiritual para algo que Deus iria lhe desafiar. O jejum também ressaltava uma necessidade no êxtase, porque a pessoa, quando entra nesse estado, está aberto, está abrindo possibilidades de percepções, de leituras do meio, de receber insights. Sim, você fica, obviamente, extremamente mais sensível. Some-se a isso, que os gregos haviam dado uma dimensão cultural, uma dimensão intelectual ao jejum, sobretudo os estoicos, que é uma corrente de pensamento que nos dias de Jesus ainda era muito forte, que começa na cidade de Atenas, cerca de 300 a.C., e um dos pilares do estoicismo era o ascetismo, ou seja, era a prática da purificação do corpo, e uma das maneiras de fazer isso era o jejum. Portanto, no mundo romano de cultura grega, a prática do jejum era uma coisa comum, e muitas pessoas faziam isso. Do ponto de vista dos israelitas, a prática havia assumido um contorno que estava muito mais voltada ao sacrifício do que, por exemplo, a abertura de percepções gnósticas, como era o caso dos gregos. O jejum dos fariseus era feito 2 vezes por semana. Aqueles que eram mais zelosos, como Paulo, chegavam a jejuar 3 vezes por semana. E era algo feito com muito rigor, era algo feito com muito critério, com um compromisso inadiável, era algo feito para mortificar a carne, era algo feito para que Deus fizesse a leitura de que ali estava um sacrifício, alguém se privando daquilo que lhe é essencial, para de alguma forma ser recompensado por Deus. Você vai ver também na sequência os pais da igreja no 2º, no 3º, no 4º século jejuando intensamente. Você vai ver em Clemente, você vai ver em João Crisóstomo, você vai ver em Agostinho a prática do jejum, mas aí já com outro glacê, já com uma outra cobertura, sobre a influência do neoplatonismo de Plotino. Esse jejum já era um jejum para lhe elevar acima das coisas mundanas. Esse era um jejum que lhe separava dos demais. Esse era um jejum que lhe purificava da sujeira da existência e que lhe isolava do convívio com as coisas do mundo terreno. Afinal de contas, apenas as coisas do mundo superior, onde estão as imagens puras, deviam ser buscadas, e aí está a ponte com o platonismo. Pois bem, essa prática se estende por toda a igreja medieval. Essa influência se estabelece também no cristianismo na Idade Moderna, e aí você já encontra Lutero no século XVI, um homem fervoroso, dedicado à prática da oração, dedicado à prática do jejum, do estudo, e sobretudo Lutero é um homem aprisionado, sacrificando a sua própria carne, fazendo uma penitência e flagelos sendo feitos no seu corpo, se chicoteando
colocando garras para perfurarem a sua carne, com vistas a subjugar os impulsos do corpo. Talvez esquecendo o que Paulo fala aos Colossenses: não toques nisso, não proves aquilo, como uma arma para subjugar os impulsos. E o próprio Paulo diz: isso não tem qualquer eficácia sobre a sensualidade. Você vai ver os pentecostais, a partir do avivamento do início do século XX, dando uma ênfase muito importante à questão do jejum, mas aí já é com outro objetivo, já não mais com o objetivo de uma purificação e um afastamento das coisas do mundo, mas agora como uma unção de um poder sobrenatural, ancorados naquele texto em que Jesus desce do monte da transfiguração e vai expulsar o demônio que os seus discípulos não haviam sido capazes de expulsar. E Jesus, com uma ordem simples, faz com que haja libertação daquele jovem possesso. E os discípulos perguntam: por que nós não podemos expulsá-lo? Daí o Senhor diz: essa casta não pode sair senão com jejum e oração. E por conta desse texto e dessa análise, jejum agora se transforma no espinafre do Popeye. Quem faz jejum fica poderoso. Quem faz jejum tem um poder sobrenatural. Quem faz jejum é capaz de subjugar o demônio mais ardiloso. E aí você começa com a prática do jejum sendo feita para que haja esse imantamento, para que o sujeito receba essa dose cavalar de unção. Obviamente outros grupos seguem com a prática do jejum, os puritanos, os movimentos avivalistas todos, mas esses me parecem muito mais centrados na piedade do que nessa necessidade de que haja um revestimento de poder. Pois bem, voltando ao texto, o texto que Mateus escreve, Mateus, aquele coletor de impostos que Jesus chamou, talvez um pouco antes desse acontecimento. E Jesus foi na casa de Mateus e sentou-se numa mesa, numa roda de escarnecedores e agiotas e gente da pior espécie, com o pior tipo de reputação. E Jesus está ali rindo e se alegrando e participando do encontro. Eu tenho certeza que Jesus devia ser um excelente piadista, porque Jesus é dono de um sarcasmo extremamente refinado. E obviamente quem tem olhos para ler as escrituras vai perceber como Jesus coloca o Lázaro chechelento, purulento, fedorento, miserável no céu, e o rico, sofisticado, bonito, cheiroso, abençoado e próspero no inferno. E não há melhor humor do que jogar na cara da religião dos escribas e fariseus uma analogia dessa envergadura. Mas o fato é que os discípulos da religião, os caçadores da alegria humana, os cerceadores do prazer, os escrutinadores dos códigos, os exumadores de letras mortas, chamaram Mateus e disseram: como pode? Como pode acontecer isso? Chamaram os discípulos e disseram: o mestre de vocês se junta com a história. Enquanto os discípulos de João estão jejuando, enquanto nós fariseus estamos jejuando, vocês se entregam a esse banquete, comendo guisado de bode, a paleta assada, um cordeiro, aleluia, ainda toma um vinho, que escândalo, que escárnio. E aí Jesus disse: olha, você já viu jejuarem na festa enquanto o noivo está presente? E aí lembrando a você que o casamento judaico não dava 7 dias. Não, o noivo está presente, eles comem e se alegram, mas vai haver ocasião
para que isso aconteça. Sermão do Monte. Jesus começa a amplificar, a trazer significados, a mostrar o que Deus deseja, a encarnar em si mesmo o código que está esmaecido, para que a palavra ganhe significado nele, porque fora dele não há palavra, fora dele tudo é morte, e é nele que a palavra ganha significado, e aquilo que não ganha significado é descartado. O livro está encadernado, mas a palavra está encarnada. Com esperança eu tenho pregado sobre isso. O que é que Jesus quer nos ensinar nesse texto? O que é que ele quer revelar sobre o jejum? Agora que você já tem uma ótica mais ampla sobre como e por que se jejuava em Israel, quais eram os objetivos, é diante desse contexto, dessa prática religiosa, é diante dessa sociedade de gente afeita a tradições que Jesus está. E portanto, desses 3 versículos, ele nos traz 3 lições preciosas, e eu quero reparti-las com você essa manhã. Se você desejar, retorne ao texto. A mensagem é expositiva, tudo será tirado dele. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que nós não devemos praticar a religião como um teatro do sagrado. Veja aí verso 16: quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Primeira coisa que Jesus faz é desmontar aquele aspecto teatral da religião. E como a religião privilegia a performance, como a religião exalta as exterioridades, como a religião privilegia aquilo que é feito e que aparece, e não aquilo que está do lado de dentro, onde as intenções do coração muitas vezes podem matar. Jesus começa logo desconstruindo o fato de que aquela prática era uma prática ligada ao sacrifício, era algo feito com a intenção de sensibilizar a Deus, era algo feito na intenção de fazer uma barganha com Deus, era um jejum para mudar Deus, não era um jejum para Deus me mudar. É uma prática e um exercício meritório. Quanto mais jejum eu faço, mais santo eu fico, mais espiritual eu me torno, mais elevado eu me encontro. E aí Jesus começa a dizer: olha, esse teatro que vocês estão fazendo para ser visto dos homens é uma hipocrisia sem precedentes, ao ponto de dizer que isso se constituía em algo sombrio. The dark side of the moon. Isso é do lado escuro da alma. Isso era a desfiguração do corpo para que aquilo fosse percebido pelos demais e houvesse aquele elogio pseudo-espiritual: olha como fulano é santo, quanto que ele jejua. Era uma ascese postural, era essa privação do alimento para produzir uma descaracterização do organismo. O sujeito ficava com o semblante decaído. E aí, se alguém perguntasse: olha, você está um pouco pálido, aí o cara ainda responde assim: porque eu estou de jejum. Você já viu isso? Você nunca viu isso não, mas eu já vi. É essa espiritualidade que precisa do aplauso, é essa espiritualidade que precisa do reconhecimento humano, é essa espiritualidade que imagina que pode conquistar alguma coisa mediante o esforço próprio. É o que eu chamo da espiritualidade da alma.
É uma espiritualidade movida às páginas. É uma espiritualidade que vive na epiderme, está ligada aos sentimentos, está ligada às sensações. É uma espiritualidade à flor da pele. Ela nunca entra, ela nunca ganha consistência, ela nunca se enraiza no ser, ela nunca trata as questões mais importantes, ela nunca vai no cerne das inquietações humanas, ela nunca desce aos meus vícios de natureza psicológica e real, concreta, ela nunca trata as minhas pulsões, ela fica sempre no terreno do subjetivo. É a busca de uma purgação que na cruz foi desfeita por completo, porque não há mais sacrifícios, não há mais barganhas, não há mais necessidade de nenhuma realização meritória, não há mais nada que se interponha entre o céu e a terra que não passe pelo Senhor Jesus. Amém, gente? Nada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum jejum lhe leva ao Pai. Nada. É a espiritualidade do superficial. E mais, Jesus disse que isso era uma desconexão do real em busca do sobrenatural. Ah, como se fazia isso? Como essa espiritualidade das emoções, dos impulsos, dos espasmos, precisa ver anjo, precisa ver raio, precisa que o céu se desmonte sobre a terra, precisa que o terreno se mova, que haja terremoto, porque senão Deus não está presente, porque senão não há uma manifestação do amor de Deus. Nós transferimos para as exterioridades as manifestações que só acontecem na interioridade. É do interior que fluem os rios de água viva, não é do exterior. Portanto, toda obra de Deus acontece no mais sagrado do íntimo, onde se há reverência. É nesse altar que acontece, não é em nenhum outro. É aqui dentro, é aqui onde Deus trata com as nossas divergências, incongruências, com as nossas falsidades, hipocrisias, com as nossas pulsões, com os nossos disfarces. É aqui. Portanto, a primeira coisa que Jesus sinaliza é: parem de viver um teatro do sagrado a céu aberto. Chega disso. E os fariseus eram mestres nessa prática. Se diferenciavam no modo de falar, se diferenciavam no modo de comer, se diferenciavam no modo de trajar, se diferenciavam nos seus costumes e nos legalismos que haviam incorporado como uma prática meritória com vistas a fazer com que Deus se inclinasse mais a eles do que se inclinaria aos demais. Por isso que o fariseu entra no templo arrogante, bate no peito, diz que não é como os outros homens, que jejuam 2 vezes por semana, que entrega o seu dízimo, que faz as suas orações, que é um cumpridor dos rigores dos códigos, mas é ele quem sai desfigurado do lado de dentro. E o outro publicano que bateu no peito e disse: tem misericórdia de mim, porque eu sou um desastre, existencialmente eu sou um fracasso, a minha espiritualidade é falida, mas eu preciso de ti. E o Senhor ouviu a sua oração e ele saiu dali pacificado para viver a vida. Você é uma fraude? Você é um embuste? Você é uma mentira? Você é performático? Você gosta que as pessoas reparem nas suas exterioridades? Você gosta de arrotar versículos? Você é daquele que reverbera tudo aquilo que você amputou de você mesmo para que a glória seja de Deus? E você diz assim: eu não posso me sentar na mesa de um bar, porque não vou me juntar com os escarnecedores, e faço isso para a glória de Deus. Você gosta disso, desse expediente?
Você imposta a voz para orar, aleluia, para impressionar os irmãos? Você é daquele que faz orações rebuscadas, citando versículos, essa espiritualidade da catarse? Você gosta de dar uns tremelique? Você gosta de dizer uns glória no meio da pregação? Ninguém sabe por que você disse aquilo, nem você mesmo sabe por que está falando. Você gosta desse expediente, dessa espiritualidade de vitrine, desse show da fé? Cuidado, meu irmão. Jesus diz que não é dessa forma, que a religião não é teatro. Deus não está atrás de artistas, Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquele que se assume, se reconhece, se enxerga, se percebe e diz: eu sou miserável, pecador. Segunda coisa que o texto nos ensina é que Jesus nos desafia a uma espiritualidade que nos convida à vida normal. Veja aí o verso 17 e o 18, a primeira parte. Diz assim: tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas. Segunda coisa que Jesus nos revela numa proposta de uma espiritualidade diferente, que nos chama a viver de uma nova forma e não uma nova forma. É que a gente tem que ser normal. Mas a verdade é que a esmagadora maioria das pessoas que está dentro de igreja não parece normal, parece anormal. Chega e começa logo dizendo assim: eu não escuto música do mundo, eu ouço música de Plutão, de Marte. É esse modelo que, ao invés de lançar você no mundo caído, retira você para viver uma vida monástica, separa você da realidade humana. E aí Jesus disse: quando você jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, tire a maquiagem da religião, encarne a vida. Para com essa panaceia, para com essa palhaçada. Seja normal. Acabe com esses costumes que só fazem tornar você um sujeito inconveniente, chato, cabuloso, invasivo. Você se torna essa figura asfixiante. Você chega numa festa na sua família, todo mundo esconde um copo de cerveja, o cara está fumando engole o cigarro, porque senão você vai dizer: chupeta de Satanás, e você vai para o inferno. Que coisa horrível, que desgraça. Ao invés de você ser aquela pessoa agradável, todo mundo fica olhando para o relógio e dizendo: por que o fulano não chegou? É o contrário. Você chega na mesa e todo mundo fica constrangido. A menina que está com uma mini saia vai para dentro do quarto, porque senão você vai fuzilar ela. O outro que está com um piercing, arranca o piercing e esconde. O da tatu bota uma blusa de manga comprida para você não ver a tatuagem, porque você é a régua de medição do mundo. Por favor, seja normal. Não venha me perguntar se pode e se não pode, não. Pastor, eu posso fumar? Pode, meu irmão. Tem gente que entregou o pulmão a Souza Cruz e o coração a Jesus. E eu não posso fazer nada, porque eu vi meu pai morrer de câncer. Eu vi meu pai ter um câncer no pulmão, eu visitei na UTI cheio de tubo, saindo secreção de dentro do pulmão, vi depois ele ficar sem fôlego para subir um rol de escada, porque um terço do pulmão foi tirado. Mas você pode fumar, meu irmão. E lá em Amsterdã você pode fumar até maconha, céu aberto, não tem problema não, é liberal. Agora você lida com as consequências, como tudo na vida. Como tudo na vida, tem coisa que faz bem ao corpo, tem coisa que faz mal ao corpo. Eu não fumo, mas bebo Coca-Cola, uma desgraça. Se brincar, a desgraça é maior, porque a quantidade de açúcar que tem naquela porcaria é um negócio sem precedente. Cada um faz as suas escolhas. Você não fuma, não bebe Coca-Cola e come hambúrguer, é
graças. Está todo mundo na mesma coisa. E você que come não julga o que não come, o que não come não julga o que come. Paulo é tão explícito nessa questão. Mas a gente fica querendo desenvolver essa espiritualidade que torna a gente anormal. Parece um bando de mongoloide espiritual. A gente é gente deformada de alma. A gente não consegue se relacionar de uma forma natural com as pessoas. É uma coisa impressionante. Jesus disse: olha, vai fazer jejum, lave o rostinho, unja a cabeça, para que você não pareça que está fazendo algo que está eventualmente lhe desfigurando. Não, levanta a cabeça, dê sorriso, sacuda o cabelo para ninguém notar que você está fazendo aquilo. Porque nós queremos ser esses que jejuam e se separam de toda a carnalidade. É a influência neoplatônica, é a espiritualidade medieval, que o sujeito se trancava no mosteiro para ser mais santo. Não é isso que propõe a Igreja Católica, não é voto de castidade, não é voto de pobreza, não é o sujeito se trancar dentro de um monastério e ficar totalmente impermeável às realidades humanas. Não é isso. Não é essa espiritualidade que inspirou a Igreja até os nossos dias. E mesmo na Reforma Protestante nós também não temos os nossos ascetismos, os nossos santos imaculados, os nossos Finney, os nossos Wesleys, os nossos Moody's. Também temos da mesma forma. E não raras vezes a proposição é essa, que a gente se separe. E aí o sujeito não cita Paulo aos Coríntios: saí daí, não toqueis coisa imunda. Como se fosse possível viver qualquer projeto de espiritualidade dissociado da realidade humana. Isso é impossível. Jesus, capítulo 17 de João: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Por favor, meu irmão, você é santo para ser jogado no mundo. Igreja boa é aquela que empurra você pela porta e diz: vitória na guerra. A guerra está lá fora, meu irmão. E o Pai está dizendo para você: vitória na guerra. Vá lá, mude as realidades perversas, entre nos anjos, nos becos da terra, seja a luz no meio de gente corrompida, faça contratos decentes, não corrompa, não ande na contramão, não pare na vaga do deficiente, não seja desleal com a sua companheira. Vitória na guerra, vá, vença o mundo, porque eu venci, e vocês podem vencer. Vocês podem vencer, porque são sal e são luz para se misturar no meio da humanidade e produzir transformação. Paulo diz: tudo é puro para os puros. Gente de cabeça boa não tem problema. O problema é quando tem um crente. Quando tem um crente já começa, tudo fica complicado. Marcinho estava me perguntando há pouco: pastor, o senhor falou que não queria crente aqui? Eu quero não. Os crentes podem ir para outro canto. Mas se vier crente, a gente recebe. A gente recebe todo mundo, a gente recebe crente também. Mas eu vou lhe dizer: há que dificuldade de convencer um crente, meu irmão. Que dificuldade de você abrir a cabeça dele e dizer: seja normal, viva uma espiritualidade normal, que seja instigante, que seja desafiadora, que você se torne uma pessoa agradável, que você chegue ao ambiente e se torne mais leve. A fé de quem? Diz o apóstolo: tem para você. Viva a sua espiritualidade para você, mas não queira produzir bonecos em série. Chega de viver esse disfarce que se traveste de uma piedade perversa. Jesus disse: lave o rosto, unja a cabeça, vá ser normal. Se aparte de qualquer modelo de espiritualidade que lhe transforme num diferente. Você foi chamado para ser igual, não foi para ser diferente, nesse sentido dessa diferença que lhe exclui. Não. Você faz diferença lá se envolvendo, é o contrário. Você se torna diferente estando junto. Você se torna diferente participando. Por que as coisas estão como estão? Porque nós não temos um profeta naquele congresso, só temos deputados evangélicos corrompidos, perversos e safados. A grande maioria está sendo processada, ou pelo Ministério Público, ou pela Polícia Federal, ou pelo Supremo.
Se tivesse um profeta, talvez a verdade tivesse sido dita ali. Mas sabe por que é isso que as denominações elegem? Esse bando de vagabundo para conseguir um terreno, para construir um templo, para conseguir que uma indústria de um cara que é dizimista tenha isenção de imposto. É tudo no benefício da agremiação e nada no benefício do reino de Deus. Nós não sabemos o que é um sindicato, nós não nos envolvemos com política, nós não acompanhamos o que sai no jornal, nós não nos preocupamos com o meio ambiente, nós não encampamos nada que seja pela justiça. Sabe por quê? Porque nós somos anormais. Porque as pessoas normais estão preocupadas com o que acontece no mundo, estão preocupadas com o destino das pessoas. E em último lugar, eu quero dizer que Jesus nos ensina que o jejum é, sobretudo, um meio de nós aprofundarmos a nossa relação com Deus. Volte aí ao verso 18, a parte B. E Jesus diz: o teu Pai que vê em secreto o teu jejum, Ele te recompensará. O que é o secreto? Olha, o secreto é aquilo que acontece no íntimo. O secreto é aquilo que não é público. O secreto é aquilo que não aparece. O secreto é aquilo que a performance não pode revelar. O secreto é aquilo que não depende de exterioridades. O secreto é aquilo que não está ligado à representação. É o que está do lado de dentro. E aí Jesus diz: faz isso em secreto. Porque jejum é para desenvolver intimidade, relacionamento. É para tornar você mais sensível para ouvir a voz de Deus. Eu me lembro que eu fiz um jejum de 7 dias há muitos anos atrás. E foi um momento difícil da minha vida, porque eu precisava tomar uma decisão sobre a minha vida profissional. Eu tinha 19 anos de idade. Eu não sabia que profissão ia fazer, não havia passado no vestibular de engenharia. E eu fui para uma casa lá em Porto de Galinha, na época que Porto de Galinhas tinha 10 casas. E eu me tranquei com uma Bíblia, com meu cunhado Dino, também estava fazendo um jejum. E eu passei 7 dias orando, buscando a Deus e pedindo que Deus me desse uma revelação, que Ele me mostrasse, Ele me indicasse um caminho, Ele falasse comigo. E como foram bons aqueles dias, como os meus olhos se abriram para algumas verdades que antes estavam encobertas, porque eu fiquei mais sensível. Eu pude ouvir mais, eu pude parar para me debruçar e entender. Aí o cara faz jejum, meu irmão, no meio do vucu-vucu, no meio do trânsito. Aí o cara dá logo uma fechada no outro, chama um palavrão, abre o vidro do carro, dá uma dedada pro cara, aí diz: eita, eu estou de jejum. Aí vai pro escritório, aí o cliente liga, o cliente diz um bocado de desaforo a ele fica do outro lado, querendo matar o cliente, esculhambando, desliga o telefone, chama o cliente de tudo quanto é impropério, e daqui a pouco ele para e diz: eita, eu estou de jejum. Aí ele sai, aí ele vai com os amigos vão no intervalo, aí ele passa na frente da galeteria, aí está aquele galeto lá rodando, aquele galeto lindo, dizendo: vem, me come, vem, essa é a hora, vem. Aí o cara diz: ai, que maravilha, que coisa, mas eu estou de jejum, eu não posso, é meu sacrifício. É porque eu preciso desse espinafre para resistir à tentação. Eu preciso desse espinafre, desse poder espiritual para pisar na cabeça da serpente, do demônio, para a prosperidade chegar na minha vida. Tristeza. Isso não é jejum. Isso é greve de fome, é a pior que existe. Greve de fome por greve de fome, o sindicalista faz muito melhor do que a sua. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Aí o Senhor diz: olha, faz no secreto, faz no íntimo. Quer fazer jejum? Separa um tempo, separa um lugar, separa uma pauta. Vai para ouvir Deus, vai disposto
a ser confrontado, vai disposto a vida a ser remexida. Isso é jejum. Porque o poder que o jejum promove não é para fora. O poder que o jejum promove é para dentro. É do lado de dentro. É nas câmaras da sua alma. São naquelas gavetas onde há entulho. É naquelas masmorras onde você trancou a sua vaidade, o seu egoísmo, a sua presunção, a sua avareza. É nisso que o jejum vai atuar. Vai fazer uma limpeza, uma faxina no seu coração. É do lado de dentro. E aí Jesus diz: faça isso e teu Pai te recompensará. Nós já estamos com uma mentalidade tão contabilista, a nossa relação com Deus já é tão interesseira, a gente já faz tudo esperando que haja um retorno, que esse recompensará, o cara já pensa assim: eu vou fazer um jejum para não ser demitido. Toda vez que alguém me fala de fazer um jejum, o jejum é para promover alguma coisa que é impossível. O cara está um casamento falido, aí diz assim: pastor, estou pensando em fazer um jejum. Porque você acha que o seu jejum vai mudar o coração da sua esposa, depois dela ser humilhada, destratada, depois dela ser ignorada, e você acha que o seu jejum vai fazer uma mágica e uma varinha de condão vai mudar o coração dela. Pastor, eu estou jejuando para ser promovido no meu trabalho. Você acha que o seu jejum vai promover isso? Meu irmão, se jejum promovesse promoção no escritório, 40 milhões de crentes estavam jejuando nesse momento. Porque tem muita gente sendo demitida. Eu vou fazer um jejum porque eu estou com uma causa na justiça e eu quero que o juiz seja hipnotizado na hora de dar a sentença, e o meu jejum vai mudar a decisão dele. Veja onde nós chegamos, como a nossa mente é capitalista, como a nossa relação com Deus é comercial. Que está dizendo que se eu jejuar, Deus vai me recompensar. E vai. Sabe qual é a maior recompensa que o jejum pode produzir? Paz, pacificação, graça de Deus. Tem coisa que seja mais valiosa do que você deitar de noite e dormir, meu irmão? Quando tem gente que precisa se entupir de ansiolítico para poder repousar, dorme 4 horas e já acorda ansioso. Tem coisa melhor do que você ter paz? Essa semana eu tive que atender uma pessoa 4 horas da manhã, o telefone tocou. Pessoa com uma crise de ansiedade, pânico, 4 horas da manhã. Aí eu saí de casa, aí fui lá. Quando cheguei lá, que vi, era a cena mais triste que se pode ter na existência, de um homem velho, rico e só, agonizando com todas as angústias do mundo, porque ele ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. É para dentro. A grande recompensa é ouvir: esse é o meu filho amado, e nele eu me alegro. Eu queria concluir lhe dizendo qual é o jejum que a Bíblia fala. Abra aí no livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Você quer saber o que é jejum? Você quer jejuar? Então eu vou lhe dizer qual é o jejum que agrada a Deus. O profeta viu isso muito antes de Jesus ter se encarnado e andado pela Palestina e ter falado sobre o Sermão do Monte. Mas esse texto já fala tudo sobre jejum. Se você entender ele, você já entendeu tudo. Isaías 58, verso de número 2: pois ainda assim esse povo tenta me encontrar de noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. Veja que o Senhor, fazendo um scanner de alma na nação de Israel, diz: essa gente me procura. Eles pensam que eu não sou enganado com essa espiritualidade deles de epiderme.
em que no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Deus não suporta a hipocrisia. Senhor, nós estamos jejuando, por que tu não atentas? Porque você é perverso, porque você é injusto, porque você é avaro, porque você é ganancioso, porque você é duro, porque você é vaidoso. E esse seu jejum não serve para coisa nenhuma, é um contrassenso. Verso 4, ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar desse modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. É o cara que jejua e chega no trabalho e trata mal a secretária. É o sujeito que jejua e no trânsito ele dá uma esmagada no motociclista. É o sujeito que jejua e na hora de dar uma oferta na igreja ele entrega R$1 achando que está fazendo muito, porque não obstante a gente ter liberto a consciência para fazer de forma generosa aquilo que tiver vontade e não se sinta obrigado a esmagar por nada, aí as pessoas entram num cinismo em achar que tudo isso aqui é custeado com o verbo que vem lá da Nova Jerusalém. Vem não, meu irmão, aqui a gente tem que pagar tudo que está acontecendo ou não pagar como está sendo feito. Verso 5, porventura foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça com o jugo no brejo e se deite sobre pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamas de jejum e dia agradável? Veja se não está totalmente consolando o que Jesus disse. Vocês pensam que jejuar isso é ficar ajoelhado, é ficar enrolado num pano de saco, é ficar com a aparência desfigurada? Você acha que é isso que eu quero? Verso 6, não, nada disso. O jejum que desejo não é esse, que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, ou seja, que faças uma profilaxia na tua alma, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo jugo. Ou seja, o jejum que eu desejo é aquele que promove algo de novo na vida. É o jejum que foi um patrocinador de uma intimidade tal, de um discernimento tal, que você levantou e disse: não posso mais viver desse jeito. Verso 7, ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto, que encontrastes, e não recusar tua ajuda ao próximo. Ou seja, não há nenhum jejum que ganhe algum significado para Deus que não seja algo que abra o seu coração para alimentar o faminto, que você se prive de pão para repartir teu pão com aquele que está agonizando a céu aberto. Qualquer outro jejum é conversa mole, é conversa fiada, é conversa de crente, é conversa de gente cínica que vê a desgraça acontecendo e diz: não é comigo não. Verso 8, quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como alvorada, e prontamente surgirá na tua cabeça, a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. Assim clamarás ao Senhor e Ele te atenderá, gritarás por socorro e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isto, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade no falar, essa é a palavra do Senhor. Quer você goste, quer você não goste, essa é a verdade. Amém. Agora eu espero que você saia daqui hoje, comece o jejum amanhã. Agora que seja um jejum que mude a sua forma e não apenas mantenha a sua forma. Que seja algo que lhe desafie a um caminhar diferente, a um projeto de espiritualidade nova. Que seja algo que lhe proponha um caminhar que seja totalmente instigante, desafiante, comprometido
qualquer projeto de espiritualidade se desmonta, porque ele não ganha chão no chão da vida. Essa é a palavra do Senhor. E eu sei que há muitos aqui que precisam jejuar, inclusive eu. Não porque eu estou com uma forma do abacaxi, mas porque Deus precisa me tornar mais sensível, mais quebrantado, mais moldável, mais humilde, mais temperante, mais gente, menos crente, mais parecido com Jesus. E eu tenho certeza que você quer isso. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus falou com você essa manhã. Portanto, eu quero lhe convidar a um momento de reflexão, de escrutínio. Como diz o profeta Jeremias, examinemos os nossos caminhos com coragem, com honestidade e voltemos ao Senhor. Essa é a sua palavra. Todo aquele que é da paz, que é filho do reino, a acolherá com uma boa palavra do Senhor, e nele ela achará guarida. Sim, os humildes ouvirão, diz o salmista, e se alegrarão. E que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça, no nome de Jesus. Amém.